Eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu sou advogado, sou sócio-diretor de um escritório de Campinas, chamado Calabria Vila Gonzalez Advogados. Sou juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, já iniciando o terceiro mandato agora. Sou mestre e doutorando em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo, tenho também MBA em Gestão Empresarial pela FGV São Paulo e também tenho uma segunda graduação em Ciências Contábeis, tenho CRC ativo, mas não milito na área contábil, só mais para entender um pouquinho da legislação contábil e poder aplicar aí no dia a dia como advogado tributarista. Bom, antes de entrar um pouquinho na alocação, tributação na atividade imobiliária, eu queria falar um pouquinho para vocês o porquê de uma reforma tributária, né? Eu acho que vocês estão acompanhando na mídia, estão aqui porque isso tem suscitado dúvidas, interesse nesse tema de tributação e a gente precisava entender primeiro o porquê de uma reforma tributária. E por quê? E primeiro vamos conceituar do que a gente está falando. A reforma tributária do quê? É a reforma tributária do consumo. Então, quais são os tributos sobre consumos que nós temos no Brasil? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então, quando a gente fala de tributação de consumo, nós estamos falando desses 5 impostos, desses 5 tributos, né? E cada um desses tributos tem um fato gerador. Então, por exemplo, ISS, prestar serviço. ICMS, circular mercadorias. O PIS e COFINS, auferir receita bruta. E por aí vai. IPI, industrialização de produtos. O que acontece? Cada tributo deste tem N legislações. Por exemplo, ISS, nós temos 5.600 municípios. Na teoria, eu digo na teoria porque muitos municípios fora do eixo aqui, nosso aqui do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas mais para o Norte e Nordeste, a gente sabe que nem cobre ISS. Mas na teoria a gente deveria ter aí 5.500 legislações. Quando a gente fala de ICMS, nós temos 27 legislações de ICMS. Existe uma base para esses tributos, mas as legislações são as mais variadas possíveis. PIS e COFINS, um número grande de leis aí que abarcam esse tributo. E o IPI também, algumas leis aí que se aplicam. Isso traz complexidade para o sistema tributário brasileiro. Talvez o sistema mais complexo do mundo, pelo que a gente conhece aí. Então, já há alguns anos, muitos anos, vem se estudando a possibilidade da gente criar uma nova tributação sobre o consumo. E em 2017 é lançado um projeto e aí eu tive a honra de uma certa forma participar, porque sai de dentro da Fundação Getúlio Vargas. Na época eu era aluno de mestrado lá e participei de algumas das primeiras reuniões com o pessoal do CECIF e sai um projeto de reforma tributária, denominada na época PEC 45. O que a PEC 45 cria? Acaba com esses 5 tributos e cria um só. Na época, seria um imposto sobre bens e serviços. Mas fato é que, por questões que nós não vamos ter tempo de conversar aqui, não foi possível aprovar um único tributo, mas sim 2. Criou-se a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços Federal, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços Municipal e Estadual. Mas são tributos gêmeos. Apesar de serem 2 tributos, nós temos 2 entes arrecadatórios, a Receita Federal de um lado, o Comitê para a CBS e o Comitê Gestor, que é um órgão que foi criado agora recentemente para o IBS. Mas o fato gerador, a legislação é a mesma. Então nós temos 2 tributos gêmeos com uma única legislação, em tese. O que se pretende com isso? Diminuir a complexidade do sistema da tributação sobre o consumo brasileiro e pretende-se também, de uma certa forma, com isso, né, se isso der certo, ativar a atividade econômica, né, aumentar o PIB. Dizem que nos próximos 10 anos, aí, depois que ela tiver 100% rodando a reforma tributária, né, esses tributos, novos tributos, dizem que é para crescer 15% a mais do que cresceria numa situação com o sistema atual. Então, esse é só o pano de fundo que eu queria deixar para vocês e trazer a primeira questão aqui, né? Por que
a atividade imobiliária vai ser impactada, de uma certa forma, pela reforma tributária. Ela vai ser impactada porque hoje, quando a gente pensa em atividade imobiliária, e tributação sobre consumo, a gente tem um único tributo, que é PIS e COFINS. Porque, quando a gente fala de locação, a gente pensa no PIS e COFINS. Porque a locação não paga ISS. Mas quando a gente pensar na reforma em si, pensar no IBS e na CBS, a gente vai passar a pagar IBS e CBS. Então isso vai aumentar a carga tributária, isso é fato da locação. E os empreendimentos, a construção civil e tal, ninguém sabe. Vai aumentar também, mas não sabemos em que patamar. Mas a locação a gente já sabe que vai pelo menos, de uma certa forma, quase que vai duplicar, quase que triplicar a carga tributária atual. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho, sobre a incidência da CBS e IBS, aonde? Nas atividades. Nós vamos falar um pouquinho sobre compra e venda, alocação e cessão, construção civil e também a incidência sobre algumas outras atividades que estão inerentes às demais, que é o serviço de corretagem, administração predial, essas coisas. E aí, primeira coisa, quando que entra em vigor a reforma tributária? Na teoria, a gente já está com a reforma tributária correndo. Nós só não estamos pagando a CBS e IBS. Então, desde o dia 1º de janeiro de 2026, as empresas já deveriam estar emitindo a nota destacando CBS e IBS. Mas e a minha holding, que eu não emito nota, nunca emiti nota porque eu não pago ISS, então eu não tenho cadastro na prefeitura, eu não preciso emitir nota. Eu tenho que emitir nota? Não, por enquanto não. Provavelmente a partir de abril vai sair alguma definição e aí sim vai passar a ter que emitir nota do aluguel que eu recebo, essas coisas assim. Mas por enquanto a gente não emite nota, continua emitindo o recibo ou uma fatura para efeitos fiscais. Mas efetivamente, quando que a gente passa a pagar esses novos tributos? A CBS, que vai substituir o PIS e o COFINS e em parte o IPI, porque uma parte do IPI vai continuar sendo cobrada, principalmente os produtos que tem na Zona Franca de Manaus em larga escala são produzidos lá, a gente continua pagando aqui embaixo por uma questão de benefícios fiscais, manutenção do benefício fiscal da Zona Franca de Manaus. Mas, fato é que a gente passa a pagar a CBS a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, 1º de janeiro de 2027, a gente rasga do mapa PIS e COFINS e uma parte do IPI. A gente já para de tributar esses tributos e passa a pagar a CBS. E o IBS? O IBS nós começamos uma transição do IBS, do ICMS e ISS para o IBS, a partir de 1º de janeiro de 29. E aí a gente tem uma zona de transição, 29, 30, 31, 32. Sempre começando de que forma? 10% no primeiro ano de IBS, 90% de ISS e ICMS. No ano seguinte, 20, 80, 30, 70, 40, 60. E aí, 1º de janeiro de 2033, a gente passa a ter a tributação integral. Então a gente tem um caminho ainda longo, mas de alguma forma a gente já passa a ser impactado pela reforma tributária a partir, para efeitos de destaque, obrigações acessórias a partir desse ano, mas para efeitos de pagamento com a CBS a partir do ano que vem. Tá joia? Então, o que se busca, como eu disse, com a reforma tributária, a gente busca uma diminuição da complexidade e também uma base tributária ampla. O que é isso? Quando a gente pensa naqueles tributos que eu falei, ISS, ICMS e tal, a gente tem algumas situações que acabam escapando daqueles fatos geradores. No caso, é aluguel. Lá em 2006, 2007, o STF disse que o aluguel ele não é prestação de serviço. Se ele não é prestação de serviço, ele não incide ISS. Se ele não incide ISS,
o que nós temos aí? Uma não tributação. Isso já mudou, tá? É que a legislação não mudou junto. O STF já entende hoje que o que é prestação de serviço é o que está na lei. Mas, de qualquer forma, vamos se ater a isso. Não é aluguel. O aluguel não é prestação de serviço. Essa nova legislação, ela passa a operar, ela passa a incidir sobre basicamente tudo. Sobre bens, já não entra mais no conceito do que é mercadoria. Mercadoria é gênero, bem é espécie. Mas ela vai incidir sobre bens, materiais e imateriais e prestação de serviço. E o que ele diz? Né? Ele conceitua o que é bem. Ele traz um conceito lá que a gente não vai entrar hoje, senão a gente passa o dia aqui e não termina de conversar sobre reforma tributária. Mas ele conceitua o que é bens. E ele fala o seguinte, o que não está no conceito aqui de bens que eu trouxe, ele passa a ser prestação de serviço. Então hoje tributa-se tudo, inclusive locação, que não é tributado pelo sistema antigo, pelo sistema vigente hoje. Né? Mas a legislação, e aí fala assim, mas incide sobre tudo? Não, o legislador trouxe algumas exceções. Então a regra geral é incidir sobre tudo. A exceção é o que está na lei. Então ele trouxe, né, sobre o que não incidiria o IBS e CBS. Ele não incidiria sobre permutas, quando eu troco, entre aspas, 6 por meia dúzia. Então eu tenho um imóvel de 100, troco por outro imóvel de 100, não tem incidência CBS e IBS. Ah, mas eu tenho um imóvel de 100 e vou trocar por um de 200. Ao contrário, né? Eu tenho um imóvel de 200 e vou trocar por um de 100. Ah, por quê? Porque aquele imóvel de 100 é mais importante para mim do que aquele de 200. Tudo bem. Só que eu estou ficando, né? Uma das pessoas aí nessa relação está ficando mais rica, né? Que tinha 100 mil de patrimônio passa a ter 200. Então, nesse caso, que é o que a gente chama como torna, né? Que existe uma diferença de valor entre um imóvel e outro, a gente passa a ter a tributação, né? Mas só sobre a diferença. Outra coisa que não incide, os fundos patrimoniais. Como eu disse, a gente não vai ter tempo de entrar um pouquinho, mas aqueles fundos patrimoniais criados aí para fomentar a atividade imobiliária também não incide IBS e CBS. E as garantias reais também, né? Hipoteca, alienação fiduciária, enfim, tudo que está dentro daquela operação de crédito da atividade imobiliária também não incide. Fora o que está aqui, que o legislador trouxe, o resto tudo incide. Então a gente não vai ter mais essa questão aí, não é serviço, eu não vou pagar ISS. Não é mercadoria, eu não vou pagar ICMS. Serviço, locação é um caso típico. Mercadoria, provedor de internet é outro caso. Desculpa, porque ICMS, o provedor de internet é outro caso. Ele entende que é pior ainda, ele entende que ele não é comunicação, então ele não paga ICMS e não é serviço, portanto ele não paga também o ISS. Então, esse tipo de atividade que não paga nada, né, não é que não paga nada, o PIS e COFINS sempre vai pagar porque sempre vai ter receita, mas o que não paga o ISS e ICMS acabou, passa a pagar agora. E aí vamos começar a entrar nos problemas que a gente tem, né? Além dessa questão, né, de incidir sobre tudo, o que o legislador constitucional e agora o complementar, né, trouxe? Nós vamos começar a tributar, esse é um dos primeiros problemas, a pessoa física também, com atividade imobiliária recorrente. Então aquela pessoa física, e aí ele trouxe quais são os critérios para se tributar, né? Que tenha mais de 3 imóveis, ou seja, 4 ou mais imóveis locados, e que dessa locação ele receba 240 mil anual ou 20 mil mensal, ele vai ser contribuinte de IBS e CBS. E qual que é o problema aqui? Né? Se eu sou contribuinte de IBS e CBS, eu continuo pagando meu imposto de renda. E se eu ganho 20 mil de locação por mês, eu estou nos 27,5% de imposto de renda. Então eu vou pagar os 27,5% de imposto de renda e vou pagar mais o IBS e CBS.
Esse é um problema. Esse é um primeiro problema que, para quem trabalha, né, com quem tem muitos imóveis, é um primeiro problema que ele vai ter que pensar o que fazer. Abro uma holding, não abro uma holding? Por que isso? Não que ele vá deixar de pagar o IBS, CBS na holding, vai pagar, não tem como. A questão é que o imposto de renda na holding, uma empresa, por exemplo, no lucro presumido, vai dar alguma coisa aí próximo dos 10% contra 27,5% na pessoa física. Então é algo que a gente precisa começar a imaginar. Pois não? Quem recebe 100 mil por mês? por ano? Não, por ano. Não, não tá, aí tá fora, porque aí Não paga imposto de renda? imposto de renda paga, não paga o CBS e IBS. Mas quanto que seria, então, quem ganha 100 mil por ano? Não, 100 mil. 10 mil por mês. Não, vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar na sua situação hoje. Vamos supor que você ganha 100 mil por ano aí, né? 10 mil por mês. 10 mil por mês. 120 mil no ano. Você não está dentro dessa regra, porque essa regra, ela é, primeira coisa tem que ter, para você se encaixar nessa regra aqui de tributação de IBS e CBS, você tem que ter 4 imóveis ou mais, tá? Vamos supor que o senhor tenha 4 imóveis ou mais. Tenha 5 imóveis, por exemplo. E um rendimento anual superior a 240 mil. O senhor não tem 240 mil de receita. Então o senhor está fora dessa regra. Para o senhor não muda nada. Tá? Agora, se o senhor tiver 4 imóveis, 5 imóveis, e esses imóveis de 20 mil reais por mês de tributação, não é o caso, mas se for o caso, o senhor está dentro, passa a ser contribuinte do IBS e CBS. Desculpa, seria ou uma situação ou outra? Não, Ele pode ter os 5 Tem que ter as- ganha 100 mil reais, mas ele não entra na regra. O que é o seguinte, para entrar na regra tem que ter os dois juntos. 4 imóveis ou mais e 240 mil anual. Se ele tiver 20 imóveis recebendo 18 mil anual, ele está fora dessa regra. Mas tem que pagar imposto de renda. Imposto de renda, sim. Porque o que nós estamos falando aqui, como eu disse no começo, nós estamos falando sobre reforma tributária do consumo. A parte do imposto de renda não mudou nada por enquanto. Por enquanto. Mudou a questão de dividendos, mas daí melhor a gente não entrar nessa discussão aqui, senão nós vamos passar. Aí já não é mais não é o dia inteiro, a gente já entra a semana, a gente termina a semana aqui juntos. Mas essa é a questão da locação. E a alienação? Se num período de 5 anos eu comprar mais de 3 imóveis para revender, nesse lapso de tempo, eu também passo a ser contribuinte do CBS e IBS. Também. E aqui não tem a questão dos 240 mil. Até porque imóvel também sempre, 3, 4 imóveis teria que ser, sei lá o que, né? Mas, então se você alienou num período de 5 anos 4 imóveis ou mais, você também passa a ser contribuinte de CBS e IBS. Ou seja, vendeu o primeiro, vendeu o segundo, vendeu o terceiro. A hora que você for vender o quarto, vai incidir CBS e IBS. Aí vendeu o quinto, CBS e IBS. Aí quando que eu deixo de ser contribuinte da CBS e IBS? Quando você ficar 5 anos sem vender nada. Sem vender nada, porque daí zera e começa de novo. 1, 2 e 3. Então essa aqui é a questão. E se eu construo, isso é compra e venda. E se eu construo para revender? É a mesma coisa. Num período de 5 anos, se eu construir mais de um imóvel, ou seja, 2 imóveis ou mais, dependendo do valor, eu também sou contribuinte CBS e IBS. Isso leva a uma questão muito importante. Pensar se eu tenho que ter uma pessoa jurídica por trás dessas operações ou não. No caso do que o senhor está falando, por exemplo, não há necessidade. Pode até ter a necessidade, mas assim, não é por causa da reforma tributária. Mas se encaixar nessas regrinhas aqui, tem que pensar. Porque vai pagar o imposto de renda na alíquota máxima, tudo bem, ali ganho de capital, no caso ali é 15%, tem a progressiva, mas vamos dizer que não passa 5 milhões, tem os 15% aí. Mas mesmo assim a pessoa jurídica passa a ser melhor e a gente vai entender um pouquinho depois o porquê que isso passa a ser interessante. Tem algumas questões aqui que eu vou falar mais para o final.
Bom, o legislador, né, ciente de que essas operações nunca foram tributadas e há um novo, para não impactar diretamente as atividades do setor, ele concedeu um desconto. Que desconto ele concedeu? Ele concedeu para as atividades de compra e venda e construção, ele concedeu um desconto de 50% da alíquota efetiva. Qual a alíquota de CBS e IBS? Nós não sabemos. Nós só vamos saber a alíquota de CBS e IBS, na melhor das hipóteses, no final desse ano. Porque o governo, né, o legislador, o que ele disse? O legislador falou, olha, nós não vamos ter aumento de carga tributária. O que nós precisamos é manter a arrecadação. Então, hoje, mais ou menos, esses 5 tributos trazem uma arrecadação mais ou menos 1,3 trilhões de reais. Então, a gente precisa manter a arrecadação de 1,3 trilhões. Para isso, eu preciso aplicar uma alíquota sobre uma base de cálculo. Para eu saber a alíquota, eu preciso saber a base de cálculo e vice-versa. Então, por que nós estamos hoje, como eu disse lá no começo, nós estamos destacando nas notas fiscais a CBS e IBS? Porque o governo não faz ideia qual é a base de cálculo possível com essa nova tributação. Ele sabe qual que é a base de cálculo do IPI, ele sabe qual que é a base de cálculo do PIS e COFINS, do ICMS, do ISS. Do ISS é difícil, porque é nacional. É muito difícil compilar esses dados. Mas fato é que, ao longo do ano, ele vai descobrir qual que é a base de cálculo desse novo tributo, e aí ele vai falar, olha, então para eu ter 1,3 trilhões, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma alíquota de X. A última informação da Receita Federal, e aí ela parou de dar essa informação que estava trazendo pânico pro mercado, era de 28%. Uma alíquota de 28%. A soma ou... A soma dos dois. A soma dos dois. IBS e CBS. E lembrando também, né, que como a gente... talvez eu tenha esquecido de falar, nossa nova tributo é um tributo de crédito e débito, né? Um tributo de crédito amplo. Então, tudo que eu comprar, bens ou prestação de serviço, e tiver CBS e IBS naquela operação, eu tomo crédito. Tudo, exatamente tudo. Com raríssimas exceções. Comprei papel higiênico para imobiliária, tem CBS e IBS? Vai tomar crédito. Energia, água, comunicação, aluguel, se eu alugo de uma pessoa jurídica e ela paga CBS e IBS, tudo isso eu vou tomar crédito. Então é 28%, mas eu tomo crédito tudo aquilo que eu tinha anteriormente, daquilo que eu comprei anteriormente. Tá tranquilo essa questão de crédito e débito? Não era bem o caso aqui, porque... Você sabe como opera ICMS? Não? Então vamos lá. É um tributo, a gente chama de tributo não cumulativo. O que é isso? Ele não leva para a próxima etapa da cadeia, ele leva, na verdade, o crédito para a próxima etapa da cadeia que foi pago anteriormente. Então eu comprei, por exemplo, vamos supor que eu venda computador. Eu tenho uma empresa, uma loja aqui no Insider que vende computador. Então eu compro 10 computadores por mês, compro da Lenovo, por exemplo. Quando eu compro, vem destacado o ICMS que tem naquela operação, que a Lenovo vendeu para mim. E aí eu vendo para você. Vou vender um computador para você. Então eu comprei, por exemplo, por 1.000, veio lá R$180 de ICMS e vou vender para você por 2.000. Qual que é o valor, quando eu vendo para você, qual que é o ICMS que incide? 18% do 2.000, R$360. Só que eu tomo crédito do que a Lenovo já pagou. Então, quando eu vou pagar o meu ICMS, eu, Fábio, eu só pago a metade, porque a outra metade está paga pela Lenovo. E aqui é a mesma coisa. Mas o que muda? No caso aqui do ICMS, a gente tem muita restrição de crédito. No PIS e COFINS também. Muitas coisas que eu deveria tomar crédito, o Estado fala que eu não posso tomar. Por quê? Porque a lei fala que não pode. Tá? Então essa aqui é a questão.
que a gente o que a gente chama de não cumulatividade. Então, o que foi pago anteriormente, eu tomo de crédito e só pago aquela diferença. A diferença do sistema atual de ICMS e IPI, que são os dois não cumulativos, e o PIS e COFINS, é que eu tomo crédito de tudo. Eu falei por exemplo, uma indústria que compra papel higiênico para o banheiro lá deles ali, não toma crédito hoje de papel higiênico. A energia que está da produção, beleza, toma crédito, mas a energia que está dentro do escritório não toma crédito. Papel sulfite que comprou para imprimir lá o contrato não toma crédito. Mas passa a tomar crédito agora, de tudo. Como eu disse, para a gente só não trazer mais complexidade aqui, são raríssimas as exceções que eu não posso tomar crédito. A regra geral, eu tomo crédito. Entrou, tem CBS, IBS na nota lá, tomo crédito. E o que é isso? É uma contas correntes. Quando eu for pagar, eu sei que eu tenho que pôr 28% sobre alguma coisa, e eu vejo o que eu já tenho de crédito, tudo aquilo que eu comprei no mês, e falo, ó, oi? E abate, exatamente, abate. Isso que é a não cumulatividade. E esse registro somos nós que faremos quando for fazer a contabilidade. Isso. A contabilidade faz o que é a proposta deles, né? Lembrando que isso aí é para acabar com a complexidade. Hoje, o que acontece? Eu compro tudo, quem tem indústria, comércio, tudo sabe. Eu vou comprando, vou mandando a contabilidade, ele vai contabilizando todo aquele monte de nota e tal. É óbvio que hoje tem sistema, tem robô que vai lá e busca, já joga automaticamente dentro do sistema e tal. Mas fato é que o que eles dizem, quando estiver rodando 100%, o contribuinte ele só vai emitir a nota. O sistema lá do Comitê Gestor e da Receita Federal, ele vai apurar para você e vai falar, olha, você tem tanto de crédito e tem tanto de débito. Então a sua guia é de X. Como é o imposto de renda hoje, a hora que você entra lá... Pré-preenchido, a ideia é mais ou menos isso. Se você não concordar, de repente o sistema não viu uma nota, que foi difícil acontecer isso, mas aí você vai lá e faz uma defesinha lá, fala, um ajuste e põe lá aquela nota que não estava lá. Mas na teoria eles dizem que quando estiver correndo, né, o sistema da Receita vai fazer essa apuração. Tá? Então, o que acontece? Vamos voltar lá na alíquota de 28%, se for realmente 28%. Quando eu tiver com atividade compra, venda, eu vou ter uma alíquota eu vou ter uma redução de 50%, ou seja, minha alíquota seria de 14%. Né? 14%. E na locação e os arrendamentos, a gente tem uma redução de 70%, que vai tornar a minha alíquota 9 alguma coisa lá, encostando nos 10. É melhor do que 28, com certeza é melhor do que 28. Só que lembra que no começo eu falei, uma empresa de locação que está no lucro presumido, que é 99% das empresas de locação, ela paga hoje 3,65. Ela vai pagar 10? Não. Mas muito próximo de 10. Por que ela não vai pagar 10? Porque ela tem crédito. É crédito do quê? Talvez da administração, né, do que faz do FII que é pago para a administração daquela locação. Se ele tiver uma sede, paga lá uma energia elétrica, um aluguel, se ele tiver dessa sede, se não for própria. Mas é muito pouco. É muito pouco. Então nós vamos ter um impacto de CBS e IBS na operação de locação grande. Né? Só segura um pouquinho, só para não confundir mais a cabeça. No final eu volto com a questão da não cumulatividade, dando um exemplo prático aqui para a gente ver que às vezes em algumas situações, talvez melhore. Bom, sobre o que, né? Tá bom, eu vou ter que pagar CBS e IBS, se for locação 10, se for compra e venda, construção e venda 14. Mas o que entra na minha base, né? Vai incidir esses 10 sobre o quê? Bom, primeiro o valor, né, da operação em si. O valor da locação, cobro lá 5 mil de locação, aquele valor vai incidir a CBS e IBS. Né? Algum ajuste, porventura, que exista, alguma cobrança retroativa,
alguma adição que entre no contrato por previsão também entra na base. Os encargos financeiros também entram na base, ou seja, o cara tem que pagar aluguel para mim no dia 10, não pagou no dia 10, só pagou no dia 20. A imobiliária foi lá, aplicou os 2% de multa mais juros. Sobre aquele valor também incide CBS e IBS. Né? E os seguros, né? Se tiver um seguro contratado em nome do beneficiário, também incide CBS e IBS. Né? E o que eu posso excluir, né? Então eu achei minha base, né? Peguei, somei tudo isso aqui, deu lá 30 mil no mês. Aí eu vou excluir. O que eu posso excluir? Despesas do condomínio, o IPTU, né? E algum outro tributo que venha incidir sobre o imóvel. E o IBS e CBS aqui é um pouquinho mais complicado. Quando eu faço a compra e venda, tem o ITBI, né? Na venda, eu também tiro aquele ITBI lá também, né? Da venda. Paguei o ITBI para a cidade de Itatiba, aí eu tiro ITBI. Deixa eu só comentar, estou vendo bastante gente tirando foto, fique à vontade, não tem problema nenhum, mas no final, eu combinei com a Alessandra, a gente trouxe um material aqui, que é o que a gente chama de one paper, é um resumo disso aqui, tá? Então a gente vai entregar, tem lá 2 resumos, um que é dessa palestra e um segundo que também a gente não vai conseguir falar, mas é uma palestra que nós demos aqui na ICITA um tempo atrás sobre holding patrimonial. Então tem lá um resuminho também, tem meu cartão, tem o cartão da outra sócia que é responsável lá, fiquem à vontade, se você quiser tirar alguma dúvida lá, a gente está à vontade. Tem o material do escritório também, mas se quiser tirar foto também, pois não. Fazendo um resumo até agora, isso tudo vai ter que ser repassado, né? Então, mas vai repassar para quem? Se você loca para uma pessoa jurídica que pague CBS e IBS sem problema nenhum, a gente repassa. Qual que é o valor do aluguel do meu galpão lá? 20 mil mais CBS e IBS. É uma coisa que você tem que começar já a pensar em começar a verificar os contratos, né? E já colocar uma cláusula de repasse, de questões tributárias e tal. Isso é uma coisa importante, as revisões contratuais. Agora, assim, então você vê, eu sou uma pessoa jurídica, eu loco o seu imóvel lá. Então você pega e você repassa para mim porque eu tomo esse crédito e trago a cadeia neutra, que a gente chama. Isso não tem um custo, que vai pagar sempre o consumidor final. Eu tenho uma indústria, quando eu faço o meu produto, no preço do meu produto está tudo. Matéria-prima, energia, tal, locação, entendeu? Né? Se a gente faz um trabalho bem feito de formação de preço, a gente usa tudo. Agora, eu, pessoa física, você, pessoa jurídica, você loca para mim. Eu não tomo crédito de CBS e IBS. Você vai falar assim, eu posso repassar automaticamente? Se tiver no contrato, sim. Agora, será que eu vou assinar um contrato que eu vou deixar você passar 14%, 10% no caso, a mais? Como que a gente resolve isso aí? De uma certa forma, a gente resolve com negociação. É válido dizer que existe uma tendência de valorização de imóveis novos e usuários em função de toda essa tributação nova? Não, valorização não. Depois eu vou explicar, lembra que eu falei para você que a hora que terminar lá eu vou fazer uma continha, vou mostrar que em algumas situações o negócio melhora. Ali dá a gente consegue puxar um fio da meada aí que vai ajudar em alguma forma, compra e venda, locação, talvez locação também. Mas eu vou, lá no final, é só para não complicar mais aí, só para a gente puxar o roteiro aqui. Doutor, por favor, essa tributação nós vamos fazer o repasse no caso se ultrapassar aqueles 20 mil reais. Se você for contribuinte, eu tô partindo, tudo aqui que eu estou falando aqui, eu estou partindo do pressuposto, ou você já é uma pessoa jurídica, perfeito, ou você é uma pessoa física que tenha 4 imóveis ou mais e 240 mil no mês, no ano. perfeito. Tá? Ok. Então eu estou partindo desse pressuposto. Quem que nem ele ali dos 100 mil lá, não tem diferença, pois não. Eu vou dar um exemplo de jurídica, física, física, jurídica. E física, física? Não, mas física, vamos pensar assim, a gente tem 2 situações. Uma é física não contribuinte CBS, caso do senhor ali, né? Para uma outra pessoa física, também não contribuinte CBS. Não muda nada.
Agora, uma física que tenha 4 imóveis ou mais e 240 mil lá ou mais de faturamento, ela passa a pagar CBS e IBS, e aí a questão, ela vai repassar para quem aquilo lá? Né? Essa que é a questão. Então aqui, só para retomar, então a base, a gente acha a nossa base e faz as exclusões do que a gente pode excluir. Tá? Bom, então eu sou uma pessoa jurídica, e aí a gente está falando, no primeiro momento a gente está falando de incorporadores, administradores e construtores, né? E aí o que acontece? Eu sou uma pessoa jurídica, contribuinte CBS e IBS, lembrando que eu posso tomar crédito de tudo que eu compro, que vai ser abatido do meu débito de CBS e IBS. E aí vamos, alguns exemplos, isso aqui não esgota as possibilidades, mas alguns exemplos, a gente tem, só ficar aqui, dos incorporadores, né? Vamos pensar numa empresa incorporadora, o que eu posso, de uma certa forma, tomar crédito? Quando eu compro um terreno, eu compro de quem? Ou de uma pessoa física que é contribuinte de CBS e IBS, ou de uma pessoa jurídica que seja contribuinte de CBS e IBS. Por quê? Quando eu compro um terreno, já vem o CBS e IBS lá. Então, eu tomo crédito. Os materiais de construção, projetos arquitetônicos também, de um prestador de serviço que paga CBS e IBS, serviços de engenharia de um prestador de serviço que também paga CBS e IBS. Comprei o terreno, material de construção, projeto arquitetônico, serviço de engenharia, que tenha nas notas fiscais, né, a CBS e IBS, eu tomo crédito. Caso de administradora, aí tem sistemas de gestão, seguros contratados, serviços terceirizados, tecnologia e software. Aí vai longe, a lista vai longe, né? A imaginação pode ir longe lá. E construtora, né? Os insumos da construção, equipamentos utilizados, ferramentas, máquinas e serviços especializados. Comprei uma máquina para produzir, para construir. Tem CBS e IBS na nota? Tomo crédito. Então, essas são as possibilidades que nós temos de crédito CBS e IBS, não esgotando, tá? Isso aqui são as mais comuns, vamos chamar assim. Uma pergunta. No caso, uma pessoa física, ela ultrapassa os 240 mil no mês dessa alocação que ela tem. Ela, como pessoa física, ela tem que administrar todas as notas que ela faz na sua vida pessoal, sei lá, mercado, farmácia, médico, o que for. Vamos só insistir, 240 mais os 4 imóveis. Só para não... Sim, tá, mais 4 imóveis. Tá, tem que administrar isso. Tem que administrar. Então, uma pessoa física não tenha esse Mas você lembra que eu estava comentando com ele lá que a tendência é a apuração ser feita pelo governo? A partir do momento que você se cadastra, você entra nessa exceção, né, que é os 4 imóveis ou mais, uma pessoa física, 4 imóveis ou mais, 240 mil no ano, você vai ter um CNPJ. E as suas compras devem ser gerenciadas por esse mix aí, CNPJ-CPF. E aí as notas vão estar dentro do sistema, você não precisa guardar a nota para mostrar para o seu contador. Entendeu? Você vai lá, busca no sistema, pega o seu CPF, que vai estar vinculado como contribuinte CBS e IBS, e você buscou lá, como você já faz hoje, por exemplo, numa indústria, né? Eu quero saber quais notas emitidas contra o meu CNPJ no mês de janeiro de 2026. Eu tenho um robozinho que vai lá, ele vai lá, busca todas as notas, tudo XML que a gente chama, né? Que é um TXTzinho lá, que vem com todas as informações. Então, é assim, você não precisa guardar no papel ali, isso vai estar a informação lá dentro. Mesmo que seja CPF? Mesmo que seja CPF, porque o que acontece? Eu não sei se vai ser criado o CPF e vai virar um CNPJ, não sei responder isso. Mas fato é que essa pessoa física vai ter um cadastro dentro do Comitê Gestor da Receita Federal, e dentro do Comitê Gestor tem essa informação do que ele tem de crédito CBS e IBS e o que ele tem de débito. Só que assim, né, o que vai acontecer? Ele vai alocar o imóvel dele lá, vai ter que emitir uma nota. Hoje não emite, né? Então vai ter que emitir uma nota. E o sistema vai buscar as notas que ele tem lá contra lá, que podem gerar para ele, de uma certa forma, um crédito. Então, assim, tem muita coisa que a gente só vai descobrir quando o sistema estiver rodando, né? A proposta é essa, vai dar certo ou não,
Não sabemos. Cenas dos próximos capítulos. Essa é uma questão interessante que é importante o pessoal da imobiliária ficar atento. O que acontece? Eu comprei um imóvel lá em 26, comprei um imóvel em 2026. Hoje eu não tenho. Em 2020, vamos esquecer o 2026, pode, né, daqui a pouco vai ter destaque CBS-BS, mas eu não tenho, não pagava a CBS-BS até então. Comprei em dezembro de 25 o imóvel. Esse imóvel está à venda lá no Imóveis Belo. Só que passou 26, 27, 28, não vendi. Aí 29 vem uma proposta para eu vender. Só que eu já estou na regra, ou sou uma pessoa física que está na regra do CBS-BS, ou já sou uma pessoa jurídica. O que acontece, né? Eu tenho uma diferença, né, do meu imóvel que eu comprei. Vamos extrapolar até, né? Comprei lá em 2010. Valor venal, você fala? Diferença do valor Eu comprei por 500 mil e lá em 29 eu tenho uma proposta de 1,5 milhão nele, porque ele valorizou 3 vezes nesses 15 anos aí. Qual que é o problema, né? Se eu for aplicar minha CBS-BS sobre a diferença, né, porque eu não tenho histórico de crédito, não tenho nada tal, eu vou pagar muito tributo. Aí o que o governo falou? Falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar 2 opções para vocês. Uma opção, você pega lá em 2015, o teu imóvel do 500 mil, aplica o IPCA e traz para 2029. E aí você acha a tua base, né? A tua base tributável, que vai ser a diferença do valor atualizado do valor da venda. Essa é uma opção. A segunda opção, né? O fisco, não sabemos como isso vai funcionar, mas está na lei. O fisco vai avaliar o teu imóvel lá em 2027. Ele vai avaliar teu imóvel. Então ele vai falar assim, ó, esse imóvel em 2027 vale 600 mil. E de 2027 até 29, aí é obrigatório pôr o IPCA. Que dá lá, vamos dizer que dê mais 50 mil aí, dá 650 mil. Beleza. Ele fez essa avaliação. Aí que é uma história, uma coisa que precisa ficar de olho, porque as normativas não saíram ainda, mas vão sair logo, logo. É porque lá em 2027 você pode confrontar essa avaliação do fisco. Quando ele falou que é 600, através de regras, né, que vão ser criadas, você pode falar, olha, você errou aqui esse cálculo. Por isso, por aquilo, o cálculo está errado. Não, ele não vale 600. Conforme as regras de atualização, ele vale 1 milhão, por exemplo. E isso é importantíssimo. Qual a conta que você tem que fazer? Você tem que pegar o imóvel, aplicar o IPCA e trazer para cá. E ver a avaliação. O IPCA seria o acumulado. Acumulado do período. Acumulado do período. E trazer para a data de 2027. Se em 2027 e ver o que é melhor. Porque a chance que você tem de aumentar o valor do imóvel é aqui, ó, você fica quieto do IPCA, porque se você conseguir, através de um laudo, falar que ele vale mais do que o IPCA e mais do que o do governo, vai valer, pode valer o seu laudo. Se o laudo for um laudo conclusivo, né? Então isso é algo que precisa ficar de olho, porque isso vai dar demanda em 2027, prefeitos de abrir um contraditório lá junto ao fisco, para efeitos de aumentar o valor aqui. Essa é a grande sacada para quem está pretendendo vender um imóvel. Lembrando que a gente está falando de CBS e BS, não estamos falando de imposto de renda, tá? Imposto de renda é outra regra, outra questão. Tem uma regra agora em andamento lá dos 4%, dos 8% lá, tal, mas não tem nada a ver com isso aqui, tá? Só para não confundir. Mas confunde muito, né? Confunde. O sistema é complexo, né? O sistema é complexo, né? A gente vai buscar a regra de imposto de renda tentando adequar IBS-CBS, IBS-CBS é novo. Isso aqui, o que acontece IBS-CBS, né? A gente está falando aqui, é uma percepção minha, tá? É lógico assim, é uma percepção dos estudos que a gente está falando, das conversas que a gente tem com outros colegas, professores, tudo, com quem escreveu essa lei e tal, que eu acabo tendo um pouco de proximidade, por estar dentro da universidade ainda, mas fato é que assim,
tudo que a gente aprendeu, né, de doutrina, jurisprudência do nosso sistema antigo de consumo, a gente joga fora a partir do ano que vem. Começa a jogar fora e começa do zero. Então, assim, sempre que vai valer numa interpretação, não é do Fábio, não é do professor X e tal, é do STF. Se a demanda subir lá, eles vão dizer que está certo ou errado. Só uma questão, vamos dizer que esse ano a gente tem eleição e mude governo. Pode mudar tudo isso ou é uma coisa Difícil. definitiva? Eu aposto que não. Eu acho que isso aqui é definitivo. Eu acho que ninguém é louco de pôr a mão numa situação dessa aqui. Você para o país. Coisa que está vindo já Não, em 2017. não, é 2017. O primeiro projeto é 2017, isso o Temer já pôs a mão em cima disso, não conseguiu levar para frente. O Bolsonaro tentou levar isso para frente. O Paulo Guedes tinha, inclusive, tinha uma secretaria só de reforma tributária lá, que era capitaneada por uma co-orientadora minha do mestrado, Vanessa Canado. Não conseguiu, aí agora conseguiu. Né? Mérito do PT, do Lula, não. Conseguiu porque tinha que conseguir, né? Uma hora tem que sair isso. Podia ser o próprio Bolsonaro, o próprio Lula, outro, terceiro, quarto aí. Mas o fato é que eu não aposto nisso, tá? Vai ser uma decepção muito grande se isso acontecer. Eu acho que para o país, porque a gente já está se preparando para isso. A gente está com uma expectativa, assusta, sim. Como eu disse, a gente pega tudo que a gente aprendeu, joga no lixo e começa a aprender de novo. Assusta. Né? Mas isso, teoricamente, é para melhorar. Pode melhorar só em 2033? Sim, me parece que sim, mas começa a melhorar, né? A gente acabar com o PIS e COFINS. O PIS e COFINS é um câncer. É um câncer que vai matando a gente devagar. Porque é tanta complexidade, né? Toma crédito, não toma crédito, exclui isso, não exclui. Aí o STF fala que pode tirar tal coisa. Né? Eu acho que assim, eu sou advogado, eu vivo disso, mas assim, essa complexidade também engessa um monte de coisa que é muito melhor você trabalhar do que ficar recuperando crédito para a empresa. Né? Então assim, você põe na base, o STF manda tirar, você vai lá, tira, a hora que você tira, a Receita fala que você tirou do lado errado, autua a empresa. Isso vira um negócio, cara, que não acaba mais, sabe? Aí ela fala que você enfim, tem um monte de coisa aí no dia a dia aí que vai complicando a nossa vida e vai trazendo uma série de complexidade. Mas fato é que a partir de 2027, só voltando aqui, né, os imóveis a partir de 2027, comprei, né, lancei o valor de compra, aí eu atualizo pelo IPCA. Não vai ter mais atualização de fisco e tal. Então só põe aqui, né? Só põe o IPCA lá. Trago o valor dele lá. Então essa é algo que a gente precisa ficar de olho, porque isso vai dar muita demanda e muita dor de cabeça aí a partir do ano que vem, quando saírem as avaliações do fisco. Só uma pergunta, desculpa. Pois é. Você falou IPCA aí, né? Mas, por exemplo, assim, melhoria no imóvel que incide sobre o valor do imóvel. Aí você vai guardando as notas e vai aumentando o valor, né? Porque daí nas notas você tem lá IBS, CBS, você vai tomar crédito das notas que você usou. Tá. E aí o crédito, você tem duas coisas. Vamos supor que esse imóvel está sendo locado. Eu já vou falar daquela questão lá, acho que fica mais fácil agora que você fez essa pergunta, aproveitar seu gancho aí. Então você fez uma melhoria no imóvel lá, fez uma reforma grande no seu imóvel lá. Vamos dizer que você gastou R$1 milhão na reforma do imóvel, só para ficar fácil a conta. Nesse R$1 milhão, você recebeu lá de crédito R$200 mil. Para não dizer 280, mas tem R$200 mil de crédito. Isso vai para a sua conta fiscal. E você continua alocando. Vamos dizer que esse imóvel aí hoje você loca por 10 mil por mês, que vai te dar R$2 mil para manter o padrão lá de 20% de alíquota. R$2 mil de IBS e CBS todo mês, certo? 10 mil, 2 mil, não é isso? O que eu faço? Eu pego esses 200 mil que está na minha conta fiscal e vou abatendo. Essa é uma opção para eu gerar. Uma outra opção. Esse saldo positivo você não paga. Exatamente, você vai abatendo. Essa é uma opção, mas tem uma opção mais inteligente. A lei fala que eu posso restituir, se eu não usar esse valor, eu posso restituir isso em 60 dias. Eu peço a restituição, eles vão analisar, em 60 dias é para fazer um crédito na minha conta. Olha o que você pode fazer. Tenho 200 mil na minha conta lá da reforma que eu fiz. Só que eu vou levar 30 mil por ano aí, eu vou levar 6 anos aí no mínimo, aí 6 a 7 anos para usar aquele dinheiro que está lá.
que eu faço? Reservo uma parte aí para pagar um ano, por exemplo, alguma coisa aí, pego 180 mil e peço restituição. É dinheiro na conta. É dinheiro na conta. Isso é o imposto de renda. Não, IBS e CBS. IBS e CBS. Quando você falou a restituição, eu imaginei que declararia dessa forma. Não, a restituição da IBS e CBS. Imposto de renda, eu volto de novo, gente. Pelo amor de Deus, imposto de renda é outra coisa. Nós não estamos falando de imposto de renda aqui. Mas isso é algo que algo que precisa ficar esperto. Isso é caixa, isso é trabalhar com caixa. Qual que é o problema disso, né? Se eu pegar esse dinheiro e torrar esse dinheiro, a hora que eu for vender esse imóvel, aí eu já não tenho aquele crédito nem da minha reforma, tenho um pouquinho do IPCA aí e tal, aí vem aquela paulada de 28% em cima da minha venda, mais meu imposto de renda de 15%, às vezes você vai olhar lá, 50% vai ficar para o governo na venda do imóvel. Estou chutando, 40%, né? Então é algo assim. Isso na compra também. Comprei um imóvel por R$1 milhão da construtora. Vai vir R$280 mil lá do alíquota, se for 28 a alíquota mesmo, R$280 mil. E vamos supor que nesse momento eu não vou pôr para vender. Eu peço a restituição desses 280 mil. Posso pegar esses 280 mil, dar de entrada no imóvel e pagar parcelado o resto, por exemplo. Aí é caixa, né? E cada um tem que ver o que é melhor para ele. Mas essa é uma questão que é importante a gente ficar de olho, porque vai te trazer um conforto, mas também precisa lembrar que lá na frente, se esse imóvel for vendido, vem aquele estouro. Vem o estouro. Então, tem um lado bom e um lado ruim, né? Pois não. Já não vai mais haver o lucro imobiliário. Vai. Nós estamos falando... desculpa estar insistindo, nós estamos falando de CBS e IBS, reforma do consumo. Imposto de renda, tudo que a senhora conhece, não mudou nada por enquanto. Eu pego o valor atual. Não é atual não, né? Você pega o valor histórico que está no seu imposto de renda, sobre a diferença, aplica os 15%. Tudo que você conhece de imposto de renda, mantém, tá? Estamos falando de CBS e IBS. Só concluindo o pensamento que você falou aí. PCA, tudo bem. Só que assim, tem o período decadencial do imóvel. Período que o imóvel vai ficando antigo. Ele tem um período de acréscimo e de depreciação. Eu vou responder a mesma coisa. Imposto de renda. O que você está falando para mim é imposto de renda. Vai diminuindo o valor do imposto conforme ele vai ficando mais tempo no meu patrimônio. Isso é regra de imposto de renda. Não, sim, mas você falou que você tem que somar o IPCA em cima do imóvel. Em cima do imóvel, para efeitos de recolhimento, CBS e IBS. E o meu imposto de renda na pessoa... Primeiro, vamos pensar o seguinte. Quem recolhe CBS e IBS? Pessoa jurídica. Certo. Exceção, aquela pessoa física, aquela coisa que a gente já conversou lá, dos 20 mil e tal. Certo. Tá? Então, assim, mas vamos dizer que você está pensando nessa pessoa dos 4 imóveis ou mais e 20 mil reais lá por mês. Essa pessoa, ela vai ter 2 controles, né? Você tem o controle do CBS, IBS e tem o controle do imposto de renda. No imposto de renda não mudou nada, tudo que você conhece não muda. Então, esquece isso aí, porque nós não estamos falando de imposto de renda aqui. Certo. Quando eu falo de CBS, IBS, é um outro tributo, uma outra base, com um outro tipo de tributação. E aí aqui sim você vai aplicar IPCA, tal. Ah, posso aplicar o IPCA e atualizar a base do imposto de renda? Não, se eu fizer isso eu pago imposto na hora. Você concorda comigo que eu posso pegar minha base hoje, tem um imóvel lá de 1 milhão, e falar, eu descobri que ele vale 1,5 milhão, vou pôr no meu imposto de renda que ele vale 1,5 milhão. Eu posso fazer isso. A Receita não está falando, aliás, ela ia adorar você fazer isso. Porque você está antecipando um imposto que pode nunca ser gerado. Esse imóvel pode ou não estar à venda, ou pode estar à venda e nunca vender, por N situações. Entendeu? E aí, só que acontece, agora que eu aumento a base dele na minha imposto de renda lá, ele vai aumentar a tributação, vai pagar o imposto no mesmo ano. Tá? Então essa aqui é a questão. Mas é normal, tá, o pessoal confundir as regras de imposto de renda nesse tema aqui, porque mexe mesmo. Está sempre subindo, né? Subindo, que quer dizer assim, uma constante, sim, né? Agora o imóvel em si, vai chegar um ponto que ele vai cair. Pode cair, pode subir mais do que o IPCA, né? Aí a gente não sabe, né? Não, eu quero dizer assim, muitos anos com o imóvel, período decadencial do imóvel. Eu quero dizer assim, o imóvel hoje, que você está somando que ele estava subindo o valor.
Tem um período que ele pode cair. Entendeu? Pode, Mas período de crise. Em alguma Pode coisa, cair. um imóvel de 1 milhão vale 200. Pode, estoura lá, você está do lado, você alugou para um cara fazer um posto de gasolina. O cara começou a vazar combustível lá, seu imóvel de 1 milhão vale nada. Não vale mais? Aliás, não, ele te dá um prejuízo de 2,5 para você tentar tirar a gasolina que vazou lá dentro, lá, que está chegando E mesmo assim tem que pagar IPCA. Não é pagar IPCA, o IPCA só aumenta. Nesse aspecto é bom para você, né? Como ele vai aumentando o valor do imóvel, ele vai diminuindo o IBS e CBS que você paga numa futura venda. Entendi. Né? Essa que é a questão. Bom, aqui, vou passar rapidamente, porque só para a gente não perder muito tempo aqui, ele também dá um redutor que ele chama de social. Então dá um créditozinho aí para algumas operações. Então ele dá um crédito, né? Na verdade ele reduz a tributação através de um crédito de 100 mil na base para imóveis novos. Para lotes ele dá um crédito de 30 mil, que quer dizer o quê? Né? Ele reduz a base através do crédito. E para locações ele dá também um crédito mensal de R$600. E por quê? Né? Que nem a própria legislação fala que é para ampliar acesso à moradia. Então ele está ciente de que vai haver um impacto na cadeia. Ele já deu um redutor de 70% na alíquota e aí ele falou, vou dar mais alguns redutores aqui para a gente tentar minimizar. Que vai ter impacto, tá, mas eu vou ajudar vocês aí. É mais ou menos isso que o legislador diz. Né? Bom, eu acho que aqui a gente tem não tem construtor aqui, mas acho que locadores. Aqui é mais para construtor, né? Que é o fato dele tributar com caixa, que isso é importante, né? Porque às vezes ele vende o imóvel de 1 milhão em 5 anos, né? E ele vai recebendo um valorzinho por mês. E aí se ele tributar 1 milhão de cara, ele vai dispor de um dinheiro que às vezes ele nem recebeu ainda do comprador. Então, o regime caixa é exatamente isso, né? Eu vou pagando conforme eu vou recebendo. Aí tem os ressarcimentos de saldo, que esse aqui eu já falei para vocês, né? Que se tiver saldo na minha conta lá, eu posso ressarcir, se isso for interessante para mim, né? Tem os redutores proporcionais, os créditos que eu posso, de compras que eu uso, posso me apropriar, mas isso aqui é mais para empresas de construção civil, acho que para vocês a gente não precisa pedir. Aqui também é uma questão também que a gente aplica, né? Para construção civil também, que quando ele vende para pessoa física, ele tem uma limitação, né? Como ele tem muito crédito, ele vai comprando, gerando crédito. Só que quando ele vende, ele tem um débito, né? Então tem aquela redução de 50% na alíquota para imóvel novo, né? Ele vende, ele reduz 50%. Como ele comprou com uma alíquota, muita coisa com alíquota de 28%, ele teoricamente pode ser, se o spread dele é pequeno, pode ser que ele fique com saldo credor. Se ele vende para pessoas físicas ou pessoas não contribuintes do ICBS-BS, ele não pode ficar com saldo credor, ele sempre vai se creditar no limite do débito dele. Agora, se ele vende para outra pessoa jurídica contribuinte CBS-BS, aí ele fica com saldo credor. Essa é uma regra que foi criada, também não aplica a vocês aí se vocês não são da área de construção civil, e só vai trazer complexidade aí para a nossa conversa de hoje. Essa aqui é uma pegadinha. O legislador trouxe para a gente uma questão de que no período de transição aí, até 2029, a gente possa continuar aplicando um sistema diferenciado, ou seja, o que a gente tem hoje, continuar aplicando lá. No caso, vamos pensar em locação, que é a maioria de vocês, ele autorizou desde que os contratos estivessem vigentes, com firma reconhecida ou com assinatura digital, tal, até um ano atrás, né, 16 de 1 de 2025, você continuar nesse período aí
de transição pagando 3,65 da CBS e IBS. Só que por que isso é uma pegadinha? A gente chuta que a alíquota da CBS, lembrando que o IBS é só em 2029, a gente chuta que a alíquota da CBS, no caso de locação, não chega a 10%. Se eu tenho 10% de alíquota cheia, eu aplico 70%, eu tenho 3% de alíquota. Se eu pagar 3,65 nessa zona de transição, eu estou pagando mais. Então, isso aqui é uma sacanagem do governo, né? Não deveria ter posto isso. Porque muita gente saiu correndo assinar contrato, vocês devem ter lembrado, no começo do ano, a gente voltando das férias, todo mundo indo lá, reconhecendo firma, assinando com certificado digital, enfim, refazendo contrato e tal, porque queria entrar na transição. A primeira pessoa que ligou no escritório pra gente lá, a gente falou, mas por que você vai fazer isso? Não vai passar de 10 a alíquota da CBS de locação. 10 vezes 30%. Bom, enfim, mas tá lá, o governo colocou isso aí, é só para trazer para vocês, só para tomar cuidado com isso. Bom, gente, eu acho que era os principais temas, é um tema vasto, a gente podia ficar um bom tempo trabalhando, eu tentei sintetizar, tentei tirar a complexidade, eu sei que é difícil, muita coisa aí é difícil para a gente tentar passar para vocês com um pouco mais de didática, né? Um pouco menos complexidade, mas era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Fico à disposição. Fico à vontade. Obrigado pela oportunidade. Fico à vontade. Obrigada. Imagina, obrigado. Obrigado.